Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt. Bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Tiago. Estamos no episódio número 57, oh my god. Um podcast onde tem descortinado, então, como sabem, os hábitos e as melhores práticas de empreendedores, especialistas de diferentes áreas, que vocês, no fundo, podem depois implementar no vosso dia-a-dia. Eu hoje tenho como convidada a Ariana Nunes, é uma empreendedora digital e é fundadora do Renda Maior, um projeto de educação financeira online que está a ter um crescimento genial e vamos descortinar então um pouco do que é que está a passar aqui por trás das cortinas. Olá Ariana, bem-vinda ao meu canal, tudo bem? Olá Tiago, é um gosto estar aqui e desde já os meus parabéns pelo podcast. Tens de facto feito um trabalho notável em vir falar com as pessoas e perceber o que é que elas estão a fazer e principalmente pessoas que são muito importantes no panorama do empreendedorismo digital e por isso os meus parabéns desde já pelo projeto, que acho que é formidável. Não, muito obrigado. E obrigado por teres tirado o tempo para estar aqui nestes 40 minutinhos. Não te vou tirar muito o teu tempo, mas obrigado por teres aceito o convite. Pronto, eu fiz uma muito curta introdução tua, mas para quem não te conhece, então, quem é que é, em 2 ou 3 frases, a Ariana Nunes? Ok, como é que eu te posso ser aqui sucinta? Olha, eu sou natural de uma vila de Viseu, Moimenta da Beira. Ok. Entretanto, acabei por ingressar na universidade, fui para a Universidade do Minho a tirar Geografia e Planeamento e na altura, quando acabei a licenciatura, estávamos no ano 2008, em plena crise do subprime nos Estados Unidos, que mais tarde veio afetar a Europa, e nomeadamente Portugal. E o que é que acontece? Eu vi-me numa situação em que tinha a possibilidade ou de ficar na casa dos pais ou então ir trabalhar para outra área. E foi isso que eu fiz. Então, uma das coisas que eu decidi fazer foi deixar de facto a terrinha, não regressei para a terrinha, como se costuma dizer, fui então tentar a minha sorte para a casa de uma tia, no Porto, e acabei por ficar no sofá inicialmente e mais tarde acabei por viver 10 anos no Porto, no qual adoro a cidade e é uma cidade de coração. Entretanto, no meio deste trajeto, o que eu fui fazer para o Porto foi ser ligada, digamos assim, à área das telecomunicações, nomeadamente ao apoio ao cliente na área da faturação, no qual apanhei aqueles anos terríveis da crise e ouvi muitas desculpas, ouvi muitas situações difíceis, ouvi muita coisa sobre o dinheiro que posso dizer que eu quase que tenho muita experiência na área da psicologia comportamental relacionada com o dinheiro e ouvi muitas coisas que ainda hoje acho que passava horas a falar delas. E como estive ligada, digamos assim, a uma área tão importante das pessoas, neste caso é que as pessoas realmente sentiam a necessidade de comunicar e muitas delas aflitas muitas vezes, eu acabei por perceber as desculpas e como é que elas geriam o seu dinheiro, como é que elas iriam fazer a sua gestão, digamos assim, das suas finanças pessoais. E com isto acabei também por perceber que era muito importante na altura o direito e acabei por ingressar como pós-laboral, digamos assim, na licenciatura de Direito na altura e paralelamente estava a trabalhar e estava a fazer o curso, o que também é difícil e que realmente tiro o meu chapéu a todas as pessoas que o fazem com muito mérito, porque é difícil. E aí o que é que aconteceu? Eu acabei por ir trabalhar também dentro da empresa de telecomunicações para uma área do contencioso, onde eu ainda apanhei mais informações relacionadas com o dinheiro, com processos, com dificuldades financeiras e vi tudo, sobretudo em relação às histórias, desde penhoras a coisas que eu nunca pensei que era possível penhorar, a coisas que realmente as pessoas deixavam estar simplesmente porque não queriam saber da quisília que estavam a ter com a operadora de telecomunicações. E na altura o que acontece foi que eu fui entretanto passando por algumas empresas, também tive a oportunidade de perceber como é que funcionavam as PMEs e mais tarde a trabalhar numa instituição financeira relacionada com a Mastercard e depois no banco continuei a aprender mais sobre o dinheiro, sobre psicologia comportamental, sobre tudo aquilo que as pessoas precisavam, que é, e que acho que é, ainda hoje cada vez mais, principalmente com este projeto do Renda Maior, que é a educação financeira, que acho que faz muita falta em Portugal. E foi mais ou menos isto, um pouco que tive no meu percurso profissional por conta de outra, mas também passei situações difíceis lá no meio. De uma forma também sucinta, estive no desemprego, também ganhei o ordenado mínimo, portanto eu sei estar do outro lado, às vezes ter aquela, digamos, ideia de como é difícil pagar as contas no final do mês, como é difícil juntar dinheiro, como é difícil ter que dar a volta. E acho que consegui identificar primeiro os problemas das pessoas e só depois eu comecei a tratar dos meus. Em 2017 comecei a investir, comecei a aprender muito mais sobre educação financeira, fiz uma espécie de lavagem cerebral em que li tudo o que era possível na altura, gratuito e não gratuito,
em relação às finanças pessoais, aos investimentos, e foi quando eu fui procurar no YouTube coisas como fundos de investimento imobiliário. E na minha inocência, na altura, achei que iria ter ali conteúdo português, porque está tudo no YouTube, então também tem que haver coisas portuguesas, não é? Ora, essa está. Nem posso pensar que nós não fazemos conteúdo desse género, porque está tudo, nós temos sempre quase tudo. Se queremos plantar uma horta, nós vamos ao YouTube e temos lá. Pronto, mas eu pensei que havia pessoas a falarem na sua realidade, na realidade portuguesa. Só que cheguei lá e só via brasileiros. Basicamente era isto. E então, na altura, como eu tinha de aprender para mim, decidi partilhar. Então tornou-se uma espiral positiva, que é, eu aprendia, depois falava com as pessoas sobre aquilo que aprendia, continuava motivada, as pessoas aprendiam e também ficavam a conhecer mais, e depois tinha o canal Renda Maior a crescer. Portanto, era uma espiral muito boa, positiva, que para mim fazia todo sentido continuar. E na altura estava... o teu processo, no fundo, não é? Sim, sim. E na altura o que fiz foi trabalhar, estava a trabalhar no banco, era difícil estar a gravar vídeos e tu sabes que trazer conteúdo regular é muito difícil, e uma das coisas que eu identifiquei também é que havia poucas pessoas a falar deste tipo de assuntos. Havia a Bárbara Barroso, que na altura eu creio que nos prezou um bocadinho o YouTube e o conteúdo não era tão regular. Tínhamos a Manuela Sofia Ferreira com o Poupança Diária, que criou muito conteúdo, mas depois subitamente também desapareceu. Mesmo o Paulo de Vilhena começou a falar mais relacionado com a parte do seu negócio, que é a parte da aceleração das empresas, do que a parte financeira, da independência financeira. Então, os players, tirando Pedro Anderson do Contas Poupança, que era regular na televisão, relacionados com as finanças pessoais e com o dinheiro, digamos assim, eram escassos no YouTube. E eu tive sorte, porque quando eu comecei a fazer conteúdo regular para o YouTube, em 2018, não havia muitas pessoas, e isso também fez com que as pessoas viessem até o meu canal. E pronto, e a minha ideia é sempre trazer mais conteúdos de educação financeira, investimentos, e tentar aqui sempre passar algum conteúdo que seja importante para as pessoas, e acima de tudo dá-me muito gosto de fazer o que faço e conseguir transformar também no negócio, e hoje em dia vivo disto, porque decidi vir para a Holanda, ou para os Países Baixos, assim que é, e decidi, em casal, tomamos essa decisão, e agora consegui me dedicar a 100% a isto, e foi uma das melhores decisões da minha vida. Assim. Muito bom, tu acabaste por responder a quase todas as perguntas que eu tinha para ti, mas já vamos entrar a mais detalhe em cada uma delas, não te preocupes. Portanto, sim. Eu gosto também de fazer antes de adiantarmos, fazer um flashback para refletires um pouco e partilhares aquilo que puderes connosco sobre que tipo de criança é que tu eras. Onde cresceste, as situações que tinhas, tinha alguma coisa a ver com isto hoje em dia? Olha, o meu pai costumava dizer que eu era uma pessoa que era insatisfeita, no sentido de ele comprava-me qualquer coisa e passado tanto tempo eu aborrecia-me com isso. E isso também está um pouco na minha personalidade. Eu sou muito insatisfeita e sou muito criativa e gosto muito de fazer coisas. Quando eu era adolescente eu concorria a muitos passatempos, ganhei muitos prémios em revistas, com frases criativas, com coisas, e eu andava atrás de amostras e eu fiz muita coisa, digamos assim. E uma das coisas que também me fez, na altura do ano 2017, ter aquele clique para começar o Renda Maior foi o Bitcoin. E eu fazia inquéritos online e via também banners de publicidade e eles pagavam-me por fazer isso. E na altura ofereceram-me Bitcoin e eu achava que aquilo era para jogos, então não liguei. Mas a verdade é que ofereciam-me 4 Bitcoins na altura, no ano 2010, e eu preferi receber em PayPal para gastar o dinheiro com outra coisa, não é? E a verdade é que sempre fui muito ligada à internet, a tentar pesquisar aqui estas coisas, e sempre fui muito criativa, e como criança também tive, graças a Deus, tudo o que os meus pais me puderam proporcionar com todo o conforto. Eu consegui estudar, tirar a licenciatura, fazer tudo com os meus pais a apoiarem, coisa que muita gente não consegue. E agradeço imenso. E a verdade é que a minha mãe queria que eu fosse para Direito, na altura em que acabei o secundário, e o meu pai estava um pouco à vontade, mas eu sempre tive jeito para o marketing, para poder de publicidade e fazer essas coisas. Então eu sempre me sentia muito criativa. E como acho que muitas crianças, queria ser jornalista, depois quis ser também detetive, aquelas coisas básicas de infância que muitos temos e que passamos por muita coisa, mas a verdade é que depois lá à frente temos de tomar as nossas decisões, e tomei a decisão de ir para a Geografia, a achar que aquilo seria realmente o meu futuro, porque havia pouco ordenamento do território em Portugal. Mas é isso que eu te ia perguntar, exatamente, a tua escolha de primeira licenciatura. Que é que terminaste, não é? Completamente. Sim, mas de facto era uma área muito inexplorada no sentido do ordenamento territorial. Nós fomos a uma aldeia, por exemplo, a Portugal, ou uma vila, não precisava de sair da minha vila,
nós vemos que o ordenamento é muito escasso, isto para não dizer que é inexistente. E sinto que era necessário fazer, era necessário criarmos melhor mobiliário urbano, fazermos aqui realmente coisas que fizessem aquilo que neste momento é preciso numa aldeia, numa vila, que é aquilo que agora estão a tentar resolver às três pancadas por parte da política, que é colocar estradas para se desenvolverem, sítios para continuar a construir uma habitação que seja em simbiose com a natureza. Portanto, faltava e falta ordenamento territorial em Portugal, e era isso que eu queria também explorar quando fui para a Geografia e Planeamento. Mas depois acabaste por não trabalhar na Não, área, nunca não exerci. foi? Não, Ok, não, exatamente. não, por acaso não, porque pronto, acabei o curso, não tive possibilidade de ingressar no mercado de trabalho, fui tirar o CAP, na altura, acho que agora é CCP, é o curso Certificado de Competências Pedagógicas, se não me engano. Então acabei sempre por fazer coisas, mas não ligada com a geografia. Ok, então depois frequentaste o curso de Direito, não é? Talvez como incentivo dos teus pais ou da tua mãe. Como se chegaste a trabalhar como Legal Administrative Sim, Assistant, não é? estive nas telecomunicações na parte do client Também foi essa parte então das telecoms. Sim, e depois, parte profissional, sempre deu jeito de ter algumas competências na área do direito, que também está um pouco ligado a tudo, e a verdade é essa. E depois então entraste no mundo das finanças na Mastercard, e isto já tinhas um propósito em mente, já estavas com este gosto de... Já tinha na altura quando ingressei, já tinha o gosto de estar a estudar, a investir, já tinha os meus depósitos, já tinha aquilo que era, digamos assim, o passo número 1, não é? A tentar aqui criar a reserva de emergência, tentar aqui fazer alguma coisa que fosse melhor para a minha vida financeira. E a verdade é que as coisas depois deram-se porque acabei por conseguir ter a coragem de falar sozinha para um telemóvel e gravar o meu primeiro vídeo e publiquei a pensar que ninguém ia ver, não contei à família, portanto foi assim uma história daquelas... Isso foi em 2018, não é? Resolveste sim, então criar o teu primeiro vídeo. Sim. E conta-me como é que sentias, que há muitas pessoas que têm uma ideia em mente, não é? Depois se calhar tem aquela resistência inicial, não fico bem em vídeo, não tenho jeito. Como é que foi esse teu processo inicial? Eu também não ficava, eu simplesmente, olha, o meu telemóvel na altura não era uma boa marca daquelas XPTO, digamos assim, para vídeo, mas era o essencial para poder ter um smartphone e começar a gravar. Não tinha micro, a minha casa não tinha provavelmente um bom isolamento de som, não tinha as condições. Se me perguntassem se hoje tinha as condições, se calhar eu pensava duas vezes. Obviamente que digo que sim, que valeu a pena, claro, obviamente, mas foi difícil lá atrás tomar essa decisão. Pelo estigma que as pessoas têm dos youtubers, em primeiro lugar, por aquilo que poderiam pensar de mim em relação a criar um vídeo e por eu não ser da área das finanças, no sentido de não ter formação académica nisto. E havia realmente também aquele medo de falhar, de estar a ser, digamos assim, gozada por causa disso. E foi isso também que fez com que eu não falasse com a minha família e dissesse esse meu projeto e mantivesse escondido, meia culpa, pelo facto de ter realmente começado o projeto e só depois ter ganhei, digamos assim, algum tipo de coragem para falar sobre isso. Mas a verdade é que não foi fácil eu também quebrar essas barreiras e fiz, e ainda bem que eu fiz. Pois é, exatamente, esse é o maior problema das pessoas bloquearem-se, no fundo, é pensar como é que as outras pessoas vão reagir. Mas portanto, o que é que aconselharias a quem esteja na mesma situação? Que truque, o que é que tu fizeste? Então, portanto, escondeste, no fundo, foi usar a renda maior como o teu esconderijo, não é? Sim. O que é que achas também? O que é que eu neste momento podia aconselhar? É assim, é começar. Se não se sentem confortáveis a aparecer, façam o contrário, ponham slides, mas falem, comecem a falar, comecem a interagir e depois assim, a verdade é esta, nós não temos público, nós só temos o telemóvel e o público aparece do lado de lá e nós não sabemos quem são, não é? E depois começamos a ter feedback, mas continuam a ser pessoas desconhecidas, porque nós não conhecemos, mas começamos aos poucos a habituar-nos a isto. Eu acho que também isto é um processo de habituação. Completamente. E depois, outro problema que costuma aparecer é quando as pessoas que criam conteúdo é não terem a paciência de esperar e não começar a ver já os resultados, não é? Portanto, inicialmente ninguém viu os teus vídeos, certeza, não é? Como é que estava isso na tua mente? Tu foste paciente? Acreditaste que isto ia acontecer eventualmente? É assim, eu no início, quando criei o canal, não tinha uma ideia daquilo que queria. Eu tive aqui uma falha.
As minhas expectativas eram nenhumas, portanto tudo aquilo que O que é surgia era ótimo, bom. o que é ótimo. Exato. É o ideal. Então tudo aquilo que vinha surgindo, as pessoas começavam a chegar ao canal, subscreviam, começavam a deixar feedback, os likes, não é? Os gostos, portanto isso era tudo mais-valias, deixavam-me feliz, obviamente, e também aquela vertente má que nós temos, que é também as pessoas que não gostam do nosso trabalho, ou que de uma maneira ou outra também o dizem, não é? Também temos o botão não gosto, não é? Ao contrário, por exemplo, do Instagram, nós no YouTube temos o botão não gosto que pode impactar e influencia, principalmente no início, quando nós temos pouco conteúdo. De qualquer das formas, temos que respeitar que nem todas as pessoas vão gostar do nosso conteúdo. Claro. E a verdade é que aquilo que eu fui fazendo foi regular. Eu nunca, acho que é raro a semana que eu não, desde que comecei o canal, que não postei um vídeo, que não coloquei um vídeo. Desde 2018, uau! Sim, sim. E Esse a é um dos verdade é que eu não segredos, não é? tenho. Consistência. Exatamente, é um dos segredos. E uma das coisas que eu tenho como responsabilidade neste momento, apesar de ser livre, digamos assim, em termos de trabalho em si, eu tenho o público e o canal tem que ter conteúdo. É nisso que muitas pessoas falham. E uma das coisas que eu vejo é muitas pessoas virem falar comigo a dizer: olha, eu criei um canal de finanças, ou criei este projeto, e se calhar chegam até aos primeiros 6 meses e depois veem que não conseguem passar dos 100 ou 200 subscritores e desistem. E fica apenas no YouTube o esqueleto. E isso custa-me um bocado, porque nota-se que aquela pessoa não teve aquilo que faltou a muitas pessoas, que era continuar com o seu projeto. E isso mostra também a capacidade e a perseverança, né? Uma pessoa tem que continuar, tem que alimentar, isso faz parte. E o que eu fiz foi basicamente isso, foi comprometer-me todas as semanas a gravar um vídeo. E é difícil, porque tens alturas em que estás doente, tens alturas em que Férias, descobres Natal. sim, que descobres que tiveste um familiar com uma doença e tens que gravar o vídeo nesse dia, que tens, como eu tive, um olho totalmente vermelho por causa do cansaço e tinha de gravar o vídeo, e fiz e voltava a fazê-lo, porque isso é o meu compromisso com as pessoas. E é esta a realização que eu vou buscar depois, é saber que o meu esforço vai compensando porque há alguém do outro lado a gostar disto. Isso para mim é bom. É mesmo isso, daí reter o compromisso, não é? Não ter expectativa nenhuma de retorno inicialmente, que é para estares à vontade e apenas continuar. E a consistência, portanto, isso realmente é de facto o segredo, e obrigado por partilhares isso aqui, acho que vai ajudar muita gente. E depois, a partir de quanto é que começaste a ver que o canal, ok, já começa a ser uma coisa séria, não é? Estava de facto a crescer. Em que momento é que isso aconteceu e como é que reagiste? Olha, houve aqui 2 momentos que foram importantes. O primeiro foi quando, para já eu festejo todas aquelas que são as minhas pequenas vitórias. Porque isto para já é uma maratona, isto vai demorar muito tempo, o projeto quer que dure muitos anos, quer que cresça para outros ramos, mas é uma maratona. Então eu festejei e fui jantar fora aos 1000 subscritores, fui jantar fora aos 5000, agora aos 10.000 não pude jantar fora, mas pedimos comida, porque a verdade é que nós temos que festejar estas pequenas vitórias, porque o canal vai crescendo com o apoio das pessoas, e foi no crescimento que eu comecei a ver, afinal eu tenho aqui algo que eu posso gostar de fazer e pagar umas contas, não é? Porque isso também é muito importante quando nós estamos a full time num projeto destes, é como é que nós nos vamos gerir como empreendedores digitais. E então eu tive que criar uma estrutura que me permita sustentar-me deste trabalho e ao mesmo tempo continuar os meus objetivos de independência financeira, de poupança, de investimento, de aumento do meu património, e não podia fazer isso, digamos assim, em part-time, porque ou acabaria por ter aqui um problema de gestão de tempo, que é muito difícil para as pessoas que têm 2 empregos, né? Têm o canal, digamos assim, e têm depois o seu emprego de full-time, e o que acontece foi que no momento em que eu vim para a Holanda eu tive a oportunidade de ir atrás de um emprego, como por exemplo para uma empresa, uma startup, que fosse, ou então dedicar-me ao projeto de renda maior. E falei com a minha família e apoiaram-me, e é uma das coisas que eu fico emocionada, porque realmente tive sempre o apoio deles. E neste caso, aqui em casa também, aquilo que mais me interessa é que esse apoio fez com que eu abraçasse este projeto a full time e criasse uma rede de marketing de afiliados, de criação de conteúdo, de serviços, que eu pudesse também apresentar às pessoas e ter algum retorno financeiro nisso para poder continuar a fazer o que faço, e partilhar a minha opinião através do canal. E foi na altura em que eu vim para a Holanda, foi basicamente, se não me engano, vai fazer um ano, exatamente, vai fazer um ano, está quase a fazer um ano, passa rápido. Eu tomei essa decisão e, olha, e foi a melhor coisa também que fiz, no sentido de abraçar este projeto com todo o profissionalismo que eu consigo desempenhar e que consigo cada vez trazer mais, e que ainda estou a trazer,
porque agora estou a tentar me certificar como educadora financeira, estou a tentar ter aqui outro tipo de coisas que também vão ajudar a fazer mais conteúdo de mais qualidade e outros projetos como o Patreon e afins que vão surgir e que espero que lá à frente que as pessoas gostem, que é isso que me importa no final. Muito bom, espetacular. Pronto, ao início tiveste o apoio de toda a gente estava contigo, mas qual é que foi o maior obstáculo que achas que tiveste que superar nesses primeiros 2, 3 meses, 6 meses? Primeiro, tu quando és empreendedor digital, pelo menos eu senti isso, não tens uma fonte de rendimento certa. Claro. Isso à partida... Mas começaste do zero, puramente do zero, não é? Sim, totalmente. Portanto, tu tens que saber gerir o marketing de afiliados, tens que saber gerir o próprio negócio em si e tens que criar várias fontes de rendimento, não só na tua vida pessoal, mas também no negócio, para poder garantir a sustentabilidade do mesmo. E foi isso que eu decidi fazer. E é graças a isso que eu consegui montar esta estrutura para ser, digamos assim, empresária digital full time. E a verdade é que isto foi uma grande dificuldade, porque é como é que eu vou criar um negócio que passa pela minha opinião, que passa pelo YouTube, e não é através do YouTube que me paga as contas, porque o YouTube com 10 mil subscritores sabemos que não nos vai dar nem sequer um ordenado mínimo, mas a verdade é que eu tenho que ter aqui alguma estratégia para poder não pedir às pessoas dinheiro, porque nunca foi esse o meu interesse, não é esse o meu interesse, mas que haja um retorno e claro que o marketing de afiliados eu consigo trabalhar bem com isso, porque isso acho que todos ganhamos, no fundo. Não, é realmente um modelo de negócio espetacular porque estamos a fornecer, a acrescentar valor, estamos a ensinar e se a pessoa quiser um nível seguinte, pronto, Exatamente. Aqui tem o produto que eu recomendo. Exatamente. E neste caso acaba por ser fácil para mim, primeiro porque eu só faço parcerias com empresas que acredito. Exatamente. E gosto do produto deles, a única coisa que se podem queixar é que eu falo mais daquelas empresas do que outras e nenhuma dessas empresas nunca me disse, olha, não podes dizer isto, tu tens que falar disto, nunca ninguém. E a partir do momento que o façam eu não quero mais parcerias porque não vale a pena. O canal é intelectualmente, o conteúdo é meu, é algo que eu gosto de transmitir, não é alguém que me vem dizer, independentemente de querem fazer branding, não é? Querem fazer a publicidade no canal. Então, acabo por ter aqui esta seleção logo natural de que se for uma empresa que eu gosto, eu falo. Se não for, nem adianta. E eu tenho muitas empresas a entrar em contato comigo, principalmente do Brasil, criptomoedas e afins. Imagino. Totalmente. Não há aqui esquemas em pirâmide. Não, muita coisa que eu tenho que logo fazer a seleção logo de, não, isto não. E sim, acho que as pessoas têm que saber trabalhar com as marcas e há um estigma de que os youtubers têm tipo scripts comprados, em que a marca vai chegar lá e vai dizer assim, ok, agora vou fazer parceria contigo, então tens que dizer isto. Isso não acontece. As pessoas têm que perceber que não acontecem e eu não gosto de alguns produtos dos bancos, mas eu ponho o meu dinheiro nos depósitos a prazo, eu ponho o meu dinheiro nas contas à ordem. É como as pessoas, nós não gostamos de tudo de uma pessoa, mesmo que exista realmente um amor enorme por ela, não é? Portanto, há sempre coisas que não gostamos. E eu, sobre as empresas com quem trabalho, gosto de maior parte da maneira, ou melhor, gosto das coisas que eles têm a apresentar, mas porque me respeitam que o meu conteúdo é original e não há cá scripts comprados, não há já. Exatamente, e fazes muito bem. E olha, e quais é que foram então, se consegues identificar 1 ou 2 erros, aqueles que tenhas cometido nessa altura inicial, que agora seja uma lição brutalíssima, portanto agora nunca mais vou fazer isto. Olha, normalmente o que eu vejo que acontece é que uma pessoa acaba por não se planear. Já me aconteceu, está, em dias em que eu sabia que tinha de gravar, não ter feito o trabalho de casa e na altura eu queria gravar e aconteceu-me qualquer coisa e fiquei sem um vídeo de substituição. E nesses vídeos de substituição, ainda hoje também, acabo por não ter assim nada de lado neste momento até, mas a verdade é que convém ter sempre um vídeo de substituição. Como se fosse o teu fundo de emergência, não é? É, exatamente, eu nesse caso estou até em falha, mas a verdade é que já me aconteceu ficar na mão, percebes? E se não publiquei numa quinta-feira ou numa terça-feira, que são os dias que eu estipulei, aconteceu ter que publicar na sexta. E para mim foi como se eu tivesse cometido um erro tremendo, era uma falha, eu ficava doente quase. E a verdade é que é algo que realmente tem que ser assegurado, temos sempre um vídeo de substituição para estar precavidos do que vai acontecer. Muito bom. E pronto, focando agora em erros, mas virando agora para a parte financeira, de finanças pessoais, investidores, investimentos, no fundo, porque a minha audiência é mais constituída por empreendedores, pré-empreendedores, etc. Pessoas que querem, no fundo, fazer mais dinheiro.
Quais é que são os maiores erros que vês estes iniciantes investidores cometerem ao início? Os investidores em geral, é isso? As pessoas que querem começar a investir Ok. online. Olha, uma das coisas que eu vejo é realmente as pessoas não terem paciência para procurarem a informação devida. As pessoas fecham os olhos e muitas vezes eu não gosto de dizer à audiência, e tenho que repetir em todos os vídeos, que eu não sou conselheira financeira, que eu não sou analista financeira. Mas a verdade é que eu não sou. E não vou dar cursos de bolsa, nem vou falar de coisas que não sejam da minha competência. E aquilo que eu faço no meu canal é apenas uma opinião. Então, eu crio, digamos assim, a necessidade que a pessoa depois tenha que ir procurar o conteúdo para poder saber investir. Eu falo sobre o mesmo, eu apresento o mesmo, eu explico a minha ótica, mas a pessoa não pode ficar por isso. A pessoa tem que ir procurar e ver se aquilo é para si. Se é para os seus rendimentos, se é para aquilo que pretende, se é para a sua carteira. E o que acontece é que eu vejo muitas pessoas a mandarem-me e-mails, e é outra coisa que também tenho que gerir melhor também em questão dos e-mails, porque acabo por ter a minha caixa cheia, e-mails enormes, eu não consigo responder a todas as pessoas, eu estou a ficar cada vez com mais dificuldade nessa gestão, mas a verdade é que as pessoas querem contactar-me e são questões às vezes básicas, conseguem encontrar as respostas nos vídeos e eu acabo por guiá-las para irem consultar essa informação. Mas outras, eu sinto que se calhar querem o peixe sem as espinhas, percebes? Querem já ter, digamos assim, a apresentação toda e eu acabo por não conseguir ajudar essas pessoas porque é preciso que sejam elas próprias a quererem fazer isso, percebes? E a pessoa soube um investimento, soube falar, tem que ir buscar mais, tem que ir procurar mais, tem que se informar mais para saber se aquilo é para ela. E vejo que isso é uma grande dificuldade de muitas pessoas. E obviamente que não vou menosprezar a capacidade das pessoas, porque acho que o português é muito desenrascado. E se ele quiser saber, ele vai atrás. Por isso, é uma questão muitas vezes de preguiça. E lamentavelmente, no caso de quem tem um canal de YouTube, vai ter sempre questões repetidas e é normal que isso aconteça e pessoas que chegam e que nem sequer fazem ideia como é que funciona a bolsa de valores. Mas depois há outras que se nota que é pura preguiça ou porque simplesmente não quer pesquisar mais sobre o assunto, mas quer ter os resultados, não é? Quer ter os rendimentos provenientes do investimento. Isso não acontece. A solução rápida. Se fosse assim, era tudo mais fácil, apenas seguirmos as pessoas e pronto. Mas não, é um erro que as pessoas fazem. E que eu tento contrariar, indicando sempre livros para lerem, para pesquisarem mais e deixar o bichinho para que as pessoas queiram ter mais informação. E com mais informação vão saber investir melhor e por aí. Exatamente. E assim acabas, no fundo, por selecionar o teu cliente ideal, a tua audiência ideal. Essas pessoas não estão preparadas para te acompanharem e vão procurar outras soluções, promessas, dinheiro rápido. Infelizmente acabam por cair às vezes em esquemas. São estas pessoas que acabam por cair em esquemas. A verdade é essa, porque acho que existem várias etapas para se investir. Uma delas é tratarmos primeiro das nossas finanças pessoais, daí a educação financeira, que digamos que abrange isto tudo, mas a etapa número 1 é as pessoas saberem gerir o seu dinheiro, saberem que aquele dinheiro é um dinheiro extra para investir. Não é o dinheiro das economias, não é o dinheiro da reserva de emergência, não pode ser feito, não pode ser colocado, digamos assim, o boi à frente da carroça, não é? Neste caso, a carroça à frente do boi. Neste caso, o que acontece é que as pessoas têm que começar pelo passo número 1, que é tratar das suas finanças pessoais e só depois irem investir com o dinheiro extra para o porem a render, não é? Ou então arranjar uma renda extra para pôr esse dinheiro depois a render. Mas não, as pessoas querem logo pegar nas economias e aplicá-las e acaba por ser necessário haver uma educação financeira que começa pela base, nas finanças pessoais, e depois aí sim, os investimentos já é algo que uma pessoa que domine as anteriores possa fazer. Boa, faz todo o sentido. Temos primeiro de tomar conta daquilo que está aqui, mindset, não é? Exatamente. Antes de pensar em altos voos. E pronto, estamos mesmo a chegar ao fim, Ariana, mas se os nossos ouvintes tivessem que levar daqui um insight-chave consigo desta entrevista, qual é que achas que poderia ser? Olha, que eu sou uma pessoa completamente normal, que nunca teve nenhum tipo de bênção ou de característica e que consegui transformar, digamos assim, uma vida provavelmente a ganhar, não vou dizer pouco, mas a ganhar a média do salário dos portugueses e consegui mudar de vida e deixar de trabalhar das 9 às 5 ou até às vezes de outros turnos, que muita gente tem, já não tem os das 9 às 5, tem outros turnos diferentes, às vezes a trabalhar ao fim de semana e afins. E conseguir reestruturar tudo, vendo uma oportunidade para poder melhorar a minha vida e com isso também tentar melhorar a vida dos outros.
E se eu consigo fazer isso, as outras pessoas também conseguem. Obviamente nem todos conseguimos fazer isso das finanças pessoais, dos investimentos, mas há outras coisas em que se calhar nós podemos olhar, e eu acho que se nós lemos bastante sobre desenvolvimento pessoal e pensar fora da caixa, as pessoas chegam lá. É uma questão de fazerem, demora tempo e nós vamos errar se calhar à esse é que é primeira, à o maior segunda, à problema. terceira, mas a verdade é que vai haver altura em que nós vamos estar realizados no nosso trabalho, vamos estar a receber dinheiro e vamos estar com projetos para o futuro, que é isso que como ser humano nós procuramos, é estarmos, digamos assim, com as nossas relações pessoais bem, ao mesmo tempo com o dinheiro e ao mesmo tempo com os nossos projetos profissionais e saúde. Portanto, acho que é importante tentarmos equilibrar isso, e se as pessoas continuarem a tentar se desenvolver pessoalmente com tudo aquilo que existe hoje em dia, com a facilidade que há de informação, com cursos, com workshops, não fiquem só em casa a ver televisão ou só Netflix. Isso, apesar de ser muito bom para o cérebro relaxar, não nos vai trazer mais conteúdo. E foi quando eu comecei a deixar de ter esse tipo de lazer tão constante e comecei a trabalhar para mim, que eu chegava do trabalho e ia abrir o computador e ia ver coisas para tentar perceber como é que eu ia pôr o meu dinheiro a funcionar. Foi a partir do momento em que eu comecei a trabalhar para mim fora das horas de trabalho, eu trabalhava para o meu desenvolvimento pessoal, que eu consegui chegar, digamos assim, a uma ideia de projeto e com isso desenvolvê-la com consistência, com foco, com gosto e com criatividade, porque acho que a criatividade é muito importante também neste caso destes negócios, e há muitos projetos que eu quero fazer e espero que também, obviamente, o público goste, mas é isso, é deixarmos um pouco o lazer, o futebol, a novela, a série, que seja que ocupa o nosso lazer, e começarmos a trabalhar mais para nós. Acho que isso fez Exatamente. sentido para mim. Eu acho completamente, tens toda a razão. Eu acho que a maior parte das pessoas tem esta necessidade intrínseca de fazer aquilo que vieram para este mundo. Tem uma necessidade de contribuir, mas vão suprimindo com os Netflix, com os futebols. Não, acho que também acaba por ser da nossa mentalidade, digamos assim, como portugueses. Nós achamos que temos o nosso trabalho e depois o resto é lazer. Não, se calhar aproveitar o momento de lazer para trabalhar para nós, já que se calhar já tivemos muito tempo a trabalhar por conta do outro treino durante o dia. Começar a trabalhar para nós é algo que os portugueses podem começar a fazer para criar rendas extra, para criarem coisas que gostam. Porque às vezes é isso, é coisas que gostam. Claro que se eu gostar de um produto e ele não tiver nenhum tipo de aceitação do mercado para o vender ou para o desenvolver, não, pronto, é assim, eu gosto muito de beber cerveja ou gosto muito de comer pizza, mas eu se calhar não tinha nenhum sucesso se fosse por esse tipo de negócio. Mas a verdade é que as pessoas têm que ver o que é que gostam e têm que tentar desenvolver isso e trabalharem para elas, aproveitar o seu tempo para trabalhar para elas. E é o desenvolvimento pessoal que eu falo. Mensagem espetacular. Olha, últimas duas perguntinhas assim um bocadinho mais relaxadas. Se nos últimos 5 anos te lembras de ter criado algum novo hábito que tenha melhorado a tua vida de alguma maneira, pessoalmente, profissionalmente? Olha, pagar-me primeiro. Mal recebi o ordenado, pagar-me a mim própria primeiro. Como dizia o homem mais rico da Babilónia, 10% do meu salário pelo menos ia para a minha conta, e já conseguia ver outras pessoas a fazerem isso, que eu não me apercebia, mas que já faziam isso e já tinham sucesso, então comecei a me inspirar nelas e comecei a pensar, não, se calhar eu tenho que pagar primeiro em vez de esperar pelo fim do mês para tirar o dinheiro para mim, porque depois não chegava ao final do mês e não tinha nada, não é? Então comecei a pagar-me primeiro, isso foi importante. Muito bom. E tu falaste há pouco no desenvolvimento pessoal, se tivesse que oferecer um livro de qualquer um desses tópicos, qual é que oferecerias? Sim, Rich Dad, Poor Dad? claro, isso aí, sim, mas há um outro que eu tive a oportunidade e eu não sabia, fui só depois no seminário que descobri. Os Segredos da Mente Milionária não foi o livro que originou o seminário, foi o seminário que originou o livro. Então, o seminário é muito engraçado, eu tive a oportunidade já de participar 2 vezes aqui nos Países Baixos, e a verdade é que é fantástico. Aquilo é uma lavagem cerebral positiva tão boa que eu aconselharia a todos os portugueses se fosse possível, só que eles não fazem workshops em Portugal, não é? E pronto, e acho que o Segredos da Mente Milionária, por ser um livro que nos dá exercícios para fazer, exercícios de mandar, por exemplo, um e-mail a uma das personalidades que nós admiramos, a dizer o porquê e a explicar e a demonstrar a nossa gratidão e afins. Fazer este tipo de exercícios faz-nos desenvolver muito por dentro, no sentido de ficarmos muito bem estruturados para começar a pensar diferente. Então, O Segredos da Mente Milionária é um livro que eu posso dizer ridículo, no sentido de, basicamente, ele vai me mandar fazer coisas que eu nunca faria. Mas se eu levar aquilo no sentido relaxado, mas no sentido de eu se calhar vou tirar daqui alguma ideia
talvez valha bem a pena sugerir às pessoas. Se calhar uma possibilidade de fazer uma parceria com eles e trazê-los para cá para Portugal, não é? Quem sabe? Era bom que eles pudessem, apesar de normalmente serem outros oradores, não é? Já não é o Tiago Becker, porque ele já passou o testemunho à sua equipa, Okay. Mas eles têm histórias engraçadas e põem-nos à prova. Eu lembro-me que no seminário, eu não queria estar a revelar, mas vou dizer, eu tive que partir uma flecha de madeira com o pescoço, nesta parte aqui do pescoço. Basicamente era porem a flecha na mão e empurrarem no nosso pescoço. E tu, quando metem-te aqui alguma coisa, tu ficas assustado. Pois, E a verdade é que eu partimos todos e aquilo não custa. Mas aquilo está na nossa mente, percebes? Que vai custar. Então estas pequenas coisas fazem sentido e é muito isso. Espetacular, espetacular, Ariana. Olha, gostei muito da entrevista. Como é que as pessoas podem saber mais sobre ti? Queres partilhar aqui os teus links? Sim, olha, podem consultar o canal Renda Maior no YouTube, basta pôr Renda Maior. Também agora, recentemente estou a escrever uma crónica para a revista Forever Young, também se quiserem passar na revista também vão encontrar agora um pouco do meu trabalho semanalmente, que começou agora. E para além disso, também vou ter depois o Patreon que vai ficar disponível no canal para poderem também começar a ter o tipo de serviços e uma comunidade exclusiva. Ainda não está, não é? Ainda não tens o... Não, está em desenvolvimento. Eu neste momento Okay. estou com os estudos / com o Patreon, então há muita coisa por trás a ser desenvolvida, mas que vai ser bom. Vou gostar muito de poder apresentar isso e espero que as pessoas gostem. Sim. Muito bom, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Muito obrigado, Ariana, foi um prazer enorme. Eu que agradeço, Tiago. Acrescentaste imenso valor aqui. Foi um gosto imenso falar contigo aqui informalmente. É este tipo de conversas que nós precisamos. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Pronto, acabámos então o episódio número 56. Espero que tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gosto aqui no vídeo, subscrever o canal porque vêm mais vídeos durante esta época que estamos todos em casa, mas a produzir conteúdo e não paramos. Muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima.